Amados irmãos e irmãs em Cristo, hoje é sexta-feira, segunda semana do tempo pascal. Vamos à meditação da palavra de Deus para sermos fortalecidos, ajudados, para que de verdade vivamos esse tempo de Páscoa na alegria, na presença do Senhor, que nos comunica o seu amor, a sua vida, pelo seu corpo, o seu sangue, a sua palavra, que nos comunica a vida eterna, para termos a mesma vida de Deus em nós, que nos ajuda à luta, no combate, a cada dia vivermos a vontade de Deus em nós. Do Evangelho segundo João. Depois disso, passou Jesus para outra margem do mar da Galileia, ou de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele realizava nos doentes. Subiu então Jesus à montanha e aí sentou com os discípulos. Estava próximo à Páscoa, a festa dos judeus. Levantando Jesus os olhos e vendo a grande multidão que a ele acorria, disse a Filipe: onde arranjaremos pão para eles comerem? Ele falava assim para pô-lo à prova, porque sabia o que faria. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um de seus discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, lhe disse: há aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantas pessoas? Disse Jesus: fazei que se acomodem. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram, pois, os homens em número de 5.000 aproximadamente. Tomou então Jesus os pães e, depois de dar graças, distribuiu-os aos presentes, assim como os peixinhos, tanto quanto queriam. Quando se saciaram, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados de sobra pelos que se alimentaram. Vendo o sinal que ele fizera, aqueles homens exclamavam: esse é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Jesus, porém, sabendo que viriam buscá-lo para fazê-lo rei, refugiou-se de novo sozinho na montanha. Palavra da salvação. Amados irmãos, então hoje no Evangelho o Senhor faz este grande sinal, ele vai explicar esse sinal agora no capítulo 6 de São João, que vai ser o discurso do pão da vida na sinagoga de Cafarnaum. Ele vai explicar muito bem o que é esse pão, quem é esse peixe. É ele mesmo. É ele descido do céu, é o verdadeiro alimento de vida eterna. Ele é o verdadeiro pão que desce do céu. Ele é o peixe. Então os 5 pães é Cristo, é a palavra de Deus, que é Cristo. É o seu corpo e o seu sangue entregue na Eucaristia, que é Cristo. Então os 5 pães evocam a palavra de Deus, que Deus deu ao seu povo por intermédio de Moisés na antiga aliança, a Torá, a lei de Deus, os 5 livros primeiros da Bíblia, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números e o Deuteronômio, onde está contido a lei de Deus. Então essa palavra de Deus é um alimento, a palavra de Deus é um pão, que sustenta a nossa vida, que ilumina a nossa vida, que nos dá força na caminhada, que nos aproxima de Deus, que mostra o caminho para Deus. E os 2 peixes evocam a dupla porção do maná, do alimento descido do céu, que alimentou o povo no deserto, na caminhada. Então a palavra de Deus e o pão, o maná, foi que sustentou o povo, que iluminou o povo, que deu força para o povo seguir em frente até chegarem na terra prometida. Porque o peixe também é muito interessante, é um pentagrama grego, iktos, que são as iniciais do nome de Jesus, Jesus Christos, Huios Theos Soter, Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador. Então Cristo no fundo é o alimento. Então ele, com os 5 pães e os 2 peixes, alimentou toda aquela multidão. Muita gente. Filipe fala, 200 denários não daria para comprar pão para tanta gente. 200 denários seria 20 mil reais de pão. Tinha gente, hein?
Porque um denário era um dia de trabalho, 200 denários, 200 dias de trabalho. Coloquemos a R$100, dá 20 mil reais. Então seria 20 mil reais de pão e mesmo assim não sustentaria toda aquela multidão. Mas Cristo partindo a sua palavra, Jesus Cristo partindo o seu corpo e o seu sangue, que é infinito, sacia todo mundo. Então toda essa multiplicação dos pães é um sinal que ele faz que o verdadeiro alimento vai ser ele, o seu corpo, o seu sangue e a sua palavra. Porque o pão material é bom, não é ruim. Todo dia comer um pão de manhã com manteiga, com café, com presunto, com mortandela é bom demais. Mas no outro dia de manhã você vai ter que comer de novo. Sustenta por um momento, daqui a pouco tem fome de novo. Come um peixe agora na janta, no almoço amanhã tem que comer de novo, já está com fome. Vai lá se não levantar de madrugada para comer. Mas Jesus, ele faz um sinal com o pão e o peixe, material, porque ele quer mostrar um sentido mais profundo que quem realmente acolhe a sua palavra, quem se alimenta do seu corpo e do seu sangue, quem se alimenta dele, que é o Filho do Deus Salvador, o próprio Deus, esse recebe vida eterna, infinita, que realmente sacia. Não adianta, irmãos, Deus nos criou para ele. E só ele sabe como nos saciar profundamente. Então Jesus multiplica as coisas para mostrar que ele realmente é a plenitude de tudo. Que ele vai entregar o seu corpo, o seu sangue por nós na cruz, para realmente ser um pão que sacia a nossa vontade de viver, que sacia as nossas ânsias de alegria, de plenitude de vida, de felicidade, de realização. Porque o Senhor sabe que nós andamos por aí todos insatisfeitos. Ninguém nunca está satisfeito. Ninguém nunca está contente. Ganha 1.000, quer ganhar 100 mil. Casa daqui a pouco já não está insatisfeito. Ninguém nunca está satisfeito. Parece que sempre falta algo. E é verdade, porque Deus nos criou para ele. E as coisas criadas, materiais, não podem saciar o ser humano. Só Deus sabe como nos saciar. Você pode conquistar tudo e não vai estar satisfeito. Essa insatisfação Deus colocou na nossa natureza, para que não parássemos nas coisas criadas, mas pudéssemos procurar o Criador. E como diz Santo Agostinho, a nossa alma só terá repouso no Criador, naquele que criou a cada um de nós. É assim, irmão, não tem outro caminho. Então busca primeiro o reino de Deus, que é Jesus Cristo, que é Deus, que é o pão vivo verdadeiro. Busca primeiro o reino de Deus, Jesus Cristo, e todo o demais será acréscimo. Quem tem Cristo tem tudo. Depois as coisas são tranquilas. Mas se não tem Cristo, vai procurar as coisas a vida inteira procurando felicidade em tudo, até no pecado, e nunca vai estar satisfeito, nunca vai estar realizado com nada. Vai estar sempre vazio, porque só o Senhor pode te preencher desde dentro e te dar a saciedade, a felicidade e a plenitude da vida. E eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.